Sejam muito bem-vindos a mais um Vê Se Pode. Hoje um episódio sensacional que nós estamos trazendo pessoas maravilhosas. Uriel, que vai falar sobre a visão espírita, né? Isso. O David, pastor David, que por si só já fala o que você vai falar, né? O senhor ou você? Você. Você. E o Tata Vinícius Damiani, que vai falar sobre... O quê? Você não vai me chamar de senhor, não? Tem que Senhor? Você ou senhor? Você ou senhor, então? Você, Eduardo. Você, ok. Então, o Vini é da religião de matriz africana. Isso. Né? É zelador de uma casa de Omolocô. Como chama a casa? Inzo, Nkenda, Mushima. Casa do Coração de Esperança. Tem um sotaque. Que eu ainda não aprendi. Vocês colocam arroba aqui, dá arroba pra Sim, nós. não, no final todo Todas mundo as vai... arrobas. Dá tempo de você criar o seu, coloca o seu arroba também. Já pode criar aqui, ó. Bem aqui debaixo da mesa, vai criando o perfil, já coloca uma foto e posta a gente. Por favor. Não é? Eu tô muito feliz hoje, assim, eu acho que a gente tá podendo viver um momento lindo, difícil, né? E privilegiada, eu tô me sentindo privilegiada hoje aqui nesse podcast. Coisa boa, nós também. Bacana, a gente também, com certeza. Exatamente. O Tata Vinícius. Tata, você quer que chama de Tata? Estamos entre amigos, sem formalidades, como fica melhor para todos nós. Você tem uma trajetória notável no mercado, né? De publicidade. E, além disso, zelador de uma casa de matriz africana que foi fundada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Essa casa, hoje, nós, eu e Débora, conversamos hoje mais cedo. Algum momento nessa trajetória sua, da sua profissão, né, como publicitário, você algum dia precisou se esconder, tipo, eu não posso falar que eu sou um zelador de casa de matriz africana por algum problema que você poderia ter com um cliente seu? Eu acredito que se esse tipo de problema existe, ou já existiu, também não sei, ele diz muito mais respeito ao terceiro do que a mim. A partir do momento que eu escolhi, eu aceitei esse caminho, eu faço uma vivência orgânica, natural. Eu posto sobre isso nas minhas redes sociais pessoais, eu falo sobre isso onde eu vou, as pessoas me perguntam, e eu acredito que eu consiga tocar essas duas vidas, né? Esses dois fluxos de trabalho. Eu não vejo necessidade de esconder nada de ninguém, e tudo que me perguntam eu respondo. Se as pessoas têm receio, têm alguma opinião formada, que bom, para elas. Simplesmente assim. Para vocês. Olha, é interessante, boa noite antes de tudo, né? Parte muito da pessoa, do outro, daquele que nós estamos conversando, e parte também, aí eu quero propor outra questão aqui, parte também da forma como nós aceitamos aquilo que nos é direcionado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, essa frase está num livro de André Luiz, está no Sinal Verde, que é assim: a crítica dos outros somente te trará prejuízo se você permitir. Então nós temos a nossa casa mental, cada um de nós tem a sua casa mental. Então a nossa casa mental é a residência mais importante que a gente tem. Se alguém esquece a mala dele com a gente, só vai ficar se eu permitir. Só vai ficar se eu permitir. Então a gente tem que perceber isso. Irá nos prejudicar a partir do momento que eu permitir que isso aconteça. As pessoas, sou espírita, sou expositor espírita, as pessoas sabem do trabalho que eu desenvolvo na casa espírita. E tinha uma coisa que me incomodava muito. Aqui é interessante eu falar. Me incomodava por quê? Pode acontecer até com os companheiros aqui. Às vezes te vem como profitente de uma questão religiosa e te exigem uma perfeição que você não tem. E eu sou extremamente piadista, eu sou extremamente irônico. E aí quando a pessoa me pegava fazendo uma piada, ela falava assim, mas você fazendo essa piada? E aí aquilo me incomodava muito. Essa crítica me incomodava muito. Mas por quê? Porque eu estava permitindo.
Aí eu tive que chegar um momento e falar assim, eu preciso levar minha vida com mais leveza. Porque isso faz parte de mim, a minha confissão religiosa faz parte de mim, a minha atuação religiosa faz parte de mim. Se eu não levar a minha vida com mais leveza, todos esses movimentos que porventura existirem de forma de preconceito, de uma visão acanhada, de uma visão pequena, eles vão prejudicar. E eu não vou conseguir desempenhar esse papel que eu quero desempenhar, essa vida que eu quero levar, de uma forma satisfatória. Aí foi onde eu percebi, é muito mais aqui, dentro de mim. Eu acredito que seja um exercício, né? Isso. Porque Sim, não é Com fácil. certeza. Não é fácil você ouvir uma crítica, enfim, de qualquer âmbito na Sim. vida, Sim. e isso não te atingir. Nossa né? Senhora. É complicado. Mas eu acho que é um bom caminho. Assim, respondendo diretamente à pergunta, não, até porque, querendo ou não, eu herdo uma tradição religiosa que o Brasil em si herda. Então, hoje é muito difícil eu me colocar aqui como uma vítima sendo protestante, sendo da raiz cristã, naturalmente, não que o espiritismo não seja, mas você entende que, assim, do ponto de vista, pegando catolicismo e protestantismo como umas vertentes mais seguidas do cristianismo, e o Brasil, com toda a sua história católica, com toda a sua formação jesuíta e etc., isso é inserido na cultura brasileira. Eu não digo assim que eu já sofri uma perseguição, alguma coisa assim, pela religião, que eu já tive que esconder que eu era religioso. Eu poderia citar exemplos muito, muito crus de alguma vez na escola, alguma vez na faculdade, assim, onde já não, uma mentalidade religiosa já não tem tanta localização ali. Mas nada assim do ponto de vista de perseguição e etc. Até porque, se tivesse acontecido também, que bom para mim. Porque eu sigo uma religião que o próprio Cristo foi perseguido, crucificado, e diz que os seguidores dele também seriam perseguidos, também seriam vistos como escória. Então, hoje isso não acontece, por causa, como eu expliquei, mas se tivesse acontecido também, eu me sentiria privilegiado. Eu quero só pegar um gancho do que o Uriel disse aqui, para fazer um comentário também do ponto de vista que essa questão da crítica, ela como você também disse, Débora, ela é um exercício individual. É um exercício que a pessoa em si, ela deve saber filtrar. Esses dias um colega meu falou algo engraçado, ele virou para mim e falou, chegou meio grilado, e falou assim, eu tô parando de ouvir esse negócio de crítica construtiva. Eu falei, por quê? Ele, crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, a gente tem que saber também filtrar essa crítica e etc, porque algumas são muito boas, agora outras, principalmente essas críticas do ponto de vista de preconceito, etc, isso aí tem que, é o famoso entrar no ouvido e sair no outro, e isso é libertador, viu, Uriel? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue até servir ao Deus que você serve melhor, porque você para com leveza, né? Você para de se preocupar com o horizontal e você se preocupa só com o vertical. Então, se eu estou agradando o meu Deus, a crítica que acontece aqui não faz o menor sentido. Interessante. Você falou agora do meu Deus. Você entende que o seu Deus é o mesmo Deus de todas as pessoas? É uma pergunta complexa porque, assim, eu devo dizer que o Deus cristão, ele não é o Deus de outras religiões. Mas, do ponto de vista cristão, nós não somos politeístas e nem enoteístas. A explicação é simples. Um politeísta é alguém que acredita em diversos deuses. Então, eu poderia dizer que se você acredita no seu Deus, seu Deus também está no mesmo nível que o meu e etc. Um enoteísta é alguém que acredita no Deus dele, mas não descarta a existência de outros deuses. Entende isso? Então, assim, no cristianismo, e aqui eu falo pelos católicos, por todas as vertentes cristãs, nós somos monoteístas, né? Os monoteístas acreditam que somente a divindade plena, como é colocado em si um Deus, é somente um. E também não é esse Deus panteísta, que é aquele Deus da natureza, que está em todas as coisas, etc. Então, e também eu tenho que explicar aqui antes que eu sou de uma tradição protestante tradicional.
Eu sou presbiteriano. Isso significa que a gente herdou uma tradição vinda da Reforma Protestante, de um rompimento com o catolicismo. E é bom eu colocar isso porque eu não posso também falar em nome dos evangélicos, porque algumas coisas que eu falo são singulares do protestantismo reformado. Isso que a gente chama de protestantismo reformado, que são os batistas e os presbiterianos. Existem as vertentes pentecostais e as vertentes neopentecostais, que aí existem algumas discordâncias teológicas muito profundas. E eu também não posso falar em nome dos católicos, claro, porque não somos da mesma interpretação teológica. Mas quando se trata do Deus, que aí sim é o mesmo para o católico, para o protestante, em todas as vertentes, tanto católicas como protestantes, então eu me sinto podendo falar nesse Deus único e exclusivo do cristianismo. Entende isso? Entendi. Tá. Só para não perder e já passo para a Débora, vocês são 3 caras muito jovens, né? Com uma luz jogada em vocês pelas pessoas que estão recebendo as informações que vocês passam e tudo mais. O que vocês pensam em relação a pessoas que estão na mesma posição de vocês em cada uma das religiões, que se colocam, por exemplo, como iluminados? Vou só concluir. Entendo que todos nós somos iluminados, né? Mas de uma forma... Egocêntrico. Eu sou muito melhor que você. Eu estou nessa posição porque eu sou melhor que você. Você evoluiu. Você, então. O que vocês pensam em relação a isso? Todas as religiões, elas têm quase que um senso comum sobre os falsos profetas, né? Isso é Exatamente. uma reticência, porque existiu, existe e sempre vai existir. Eu sei do meu. Eu sei do que eu acredito, do que eu faço e do que eu falo para os meus. Acredito que os meus colegas aqui também tenham essa vivência e comunguem do mesmo pensamento. Estar onde eu estou, única e exclusivamente, só me dá mais serviço. Apenas isso. Então, se outras pessoas, e tomara que isso aconteça dentro do INSS, dentro da minha casa, tiverem essa ascendência, tiverem isso em seus caminhos, que eles entendam isso desde já. Receber a posição de um tata, de um mamameto, é serviço, é doação, é servir o próximo, independente de quem é esse próximo. Acho que nesse ponto muda o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo, né? No caso de vocês. Você já viu Primeiro, Dudu, obrigado, viu? Pelo jovem. 41 anos. Nossa, meu sorrisão. Valeu. Então, assim, 1990... Errou? Sim. 1998 lançou um filme que eu gosto muito. Acho que é 98 mesmo. O filme chamou Advogado do Diabo, você já viu? Sim. Com o Al Pacino. Maravilhoso. Fantástico. O Al Pacino e o Keanu Reeves, início de carreira. E aí, tem toda a história do filme, né, e etc. E no final do filme, assim, quando o personagem do Keanu Reeves, que é o Kevin Lomax, quando ele acha que ele venceu, que ele derrotou o diabo, etc., o diabo consegue convencer ele de novo. E aí o Al Pacino quebra a barreira do cinema, né? Quebra aquela quarta parede, obrigado. E aí ele vira e fala assim, vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Então, a vaidade ela é muito perigosa para o ser humano. A pessoa que se considera iluminada, ela precisa rever muito. E eu tenho muita preocupação em movimentos religiosos. Eu falo sempre isso nos meus estudos. Eu tenho muita preocupação em movimento religioso quando você... Porque isso afasta, viu, gente? Isso afasta. O movimento religioso ele tem que ser acolhedor. E quando você se coloca numa questão de perfectibilidade, você afasta as pessoas. Você senta, por exemplo, no banco de uma casa espírita e aí até a sua fisionomia muda. Como se fosse, nossa, eu sou incrível. Né? Você vai falar para a pessoa, não, mas eu sou maravilhoso, eu não brinco no trânsito, etc, etc. Então você acaba afastando as pessoas. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Todos nós somos seres imperfeitos, munidos de luminosidade e aptos a melhorar. Quando você se coloca como iluminado, e é por isso que eu acredito que tantas pessoas se afastam dos movimentos religiosos. Porque a Laura fala assim, eu nunca vou conseguir chegar. Ela pega raiva daquilo ali.
ela pega raiva daquilo ali. Então, essa postura de ser iluminado ela é muito perigosa. Se você pegar os grandes, se você pegar os avatares, se você pegar as grandes potestades que verdadeiramente são espíritos evoluídos, eles percebem que eles pegam um Francisco de Xavier, um Francisco de Assis, essas grandes pessoas do mundo, e que elas percebem: quanto mais longe eu vou, mais eu preciso servir. A Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele coloca assim: olha, da glória divina, a baliza subatômica, o universo se compõe. Ele deve ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Ou seja, quanto mais na vanguarda eu estou, mais eu preciso auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, esse conceito de iluminado, ele se desfaz. E nós descobrimos o conceito do serviço, que é o que o Vinícius muito bem colocou. É o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Com certeza. Então, nesse sentido aí, eu acredito que os evangélicos, eles têm sofrido muito com isso. Do ponto de vista de surgir pastor que tem o dom da prosperidade. Já ouviram essa? E ele te vende um Sim. sabonete. Isso. Existe hoje religiosos assim, evangélicos que dizem ter o dom da prosperidade, o dom do relacionamento, de fazer você se dar bem com alguém. Eu vi outro etc. dia até um que fazia emagrecimento. Eu vi também. É sério. Excelente. Se alguém tiver o contato, por favor, Isso é novo. tem interesse. Eu vi mesmo. Pior que Maravilhoso, era imediato. Eu achei muito imediato. Essa eu não vi ainda. Sim, vou te mandar. Deixa eu fazer um adendo aqui, trazendo um exemplo mais específico da nossa liturgia. A religião de matriz africana, ela vem de uma organização hierárquica. Tudo gira em torno de uma hierarquia que ela é, em alguns momentos, horizontalizada, mas dentro de um INSO, de uma família, ela é verticalizada. Você tem alguém que está no topo e existe uma ramificação que vai se abrindo, né, dali para baixo. E é muito comum, infelizmente, que essa alta hierarquia se veja maior do que aqueles que estão abaixo. Eu estou trazendo esse exemplo, mas eu acredito que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V fácil, aí você consegue colocar isso dentro de uma congregação católica e todos os outros nichos. Afinal, a gente está falando de pessoas, né? E a vaidade, ela se faz presente em tudo. E eu escolhi ser diferente disso. Então, quando todas as pessoas pregam uma postura muito ditatorial, de ser isso, de ser aquilo, eu abraço as pessoas, eu beijo as pessoas. É claro que isso não me faz menos rígido ou rigoroso em situações que isso se faz necessário. Muito pelo contrário. Só quem já passou pela experiência do Vem Aqui Comigo entende do que eu estou falando. E isso acontece, mas isso acontece com respeito, isso acontece com amor, isso acontece com o olho no olho e no tom de voz que nós estamos falando aqui agora. Vocês disseram uma coisa extremamente poderosa, que para mim é uma verdade muito grande: ninguém sai de casa para ser maltratado. Ainda mais pelo simples fato de que, se aquela pessoa está ali, ela tem uma dor. Lindo, lindo. Ela tem uma dor. Nossa. Então você vai pegar aquilo ali, você vai subjugar aquela pessoa, você vai gritar com ela, você vai fazer com que ela te espere horas. Não. Você vai parar tudo que você está fazendo e você vai sentar com aquela pessoa, ouvir. O que eu posso fazer para te ajudar? É um hospital, né? Exatamente. E eu acho interessante isso que o Vinícius falou, porque existe um outro viés que também é errado nesse trato, quando você trata para manipulação, que acontece muito. Sim. Então, como a Débora disse, a pessoa está vulnerável, e existe o viés, como o Vinícius fez essa crítica aqui, considera uma crítica, Concordo. ao maltrato, e existe também aquele que trata com uma intenção no prender final de aquela prender pessoa, né? aquela pessoa ao pensamento dela. Fantástico. E isso acontece, sim, muito em alguns lugares religiosos, porque, voltando no tema da iluminação, de fato, algumas pessoas, elas se consideram iluminadas.
Então, eu acho que o problema não é você ver o outro como iluminado, porque a gente vê as O problema é o outro pessoas... acreditar. O problema é exatamente Isso é isso. sério. O problema é o outro acreditar, porque assim, na medida, por exemplo, que alguém vende um lenço que ele tomou uma facada e o sangue que ele colocou aquele lenço lá cura a pessoa e ela acredita naquilo, o problema tá nela acreditar naquilo. Mas O é uma perigo pessoa que tá ali esse. fragilizada. Às vezes é tanto desespero, é tanta busca por uma coisa que ela nem sabe o que a é, que qualquer coisa serve. A pessoa que vende, Sim, que concordo. não pode acreditar naquilo que ela tá Ele é fazendo. Mas aqui não desmerece quem faz negócio de emagrecer, não, tá? Se tiver aí o contato. Não, eu aceito, inclusive. Esse aí. Pode ser localizado? Dá arroba aqui embaixo. Mas tô querendo. Mas, ô Dudu, existe... Eu posso chamar de Dudu, né? Claro. Existe, assim, e eu acredito também que Ctrl-C, Ctrl-V, aqueles que são chamados para um propósito nas religiões. É diferente você entender o seu chamado e você se considerar um iluminado que tem alguma Sim. relação diferente com os demais. É interessante que Jesus ele tinha um ciclo de discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. E um dia, Tiago e João chegam, e aí os pais de Tiago querendo falar, Jesus, lá no céu, os meus filhos vai um sentar de cada lado do seu lado, tipo assim, eles são mais importantes, e tipo, Jesus assusta. Ele fala assim, gente, vocês estão andando comigo há tanto tempo, até hoje vocês não entenderam que o último é o primeiro, o que quer ser servido é que deve servir. Então, no cristianismo existe essa inversão de o que tem o chamado é, na verdade, como o Vini disse, o que mais tem a responsabilidade de se entregar e de viver aquele chamado, e não usufruir dele para algum bem individual e etc. E os apóstolos entenderam isso, né? Podiam ter se considerado aqueles que andaram com Cristo e recebido as melhores honrarias, etc. E todos eles morreram, muitas vezes perseguidos, esfolados, vivos, e se entregou pelo próximo. Eu acho que o poder, né? O poder é perigoso, né? Quando você entende que de alguma forma você projeta uma influência sobre algumas pessoas... Eu acho que ele é meio encantador isso, assim, falando de maneira humana e errônea, assim mesmo. Acho que é difícil estar na posição de vocês, assim, de estar na frente. Eu vejo isso só enquanto uma responsabilidade de liderar. Porque a partir do momento que você tem pessoas que existe um alinhamento, tanto de energia, quanto de propósito, quanto de entendimento, quanto de vontade, são vários checks aí que a gente tem que ir fazendo, você se torna responsável por aquela pessoa. É claro que ela ainda continua tendo a sua autorresponsabilidade, sendo dona do seu próprio caminho, né? Você não consegue entrar na casa de uma pessoa e virar aquilo ali de cabeça para baixo. Às vezes dá até vontade, inclusive. Mas, né? O primário tá aí pra gente não gastá-lo. Mas eu vejo isso como uma liderança, na verdade. Responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Você tá ali para liderar aquelas pessoas. Você está ali para dar, em algum momento, um norte para a vida delas e auxiliar no que for necessário. É algo que pode ser positivo? Temos 3 bons exemplos aqui disso. É algo que pode dar muito errado? Temos milhões de péssimos exemplos disso por aí. E é assim que funciona. Mas isso é muito interessante. O espiritismo tem passado por um momento muito, muito bom de questão de aceitação, vamos colocar assim. O Rossand, ele usa uma frase muito legal que fala assim, o espiritismo hoje em dia é pop. E o espiritismo hoje ele tem grandes eventos, eu chamo de eventos. E onde há exposições com muitas pessoas, nós chegamos aí a número de milhares de pessoas em alguns eventos. E eu falo que, vou trazer agora para a ótica espírita, um dos maiores perigos para o expositor espírita é o som do aplauso. Por quê? Porque se você se acostumar com o som do aplauso, você só vai querer ser aplaudido. E aí você vai modificar a sua fala, você vai modificar o seu serviço para o aplauso. E aí quando você faz apenas para o aplauso, você tem que... Muitas vezes você não pode falar algumas coisas que você vai pensar que vai desagradar alguém. Aí você adota a postura de um artista, que você quer ser um ídolo, porque você está vaidoso, e aí você começa ali você perde o foco, você perde a essência. Mas isso eu trouxe para o espiritismo, mas se a gente olhar a história dos movimentos religiosos humanos,
a vaidade ela acaba que ela afetou muitos bons exemplos e muitos grandes personagens que caíram por causa disso. É muito quase difícil. que um ciclo isso. Tá em todos os momentos assim da história da igreja. É o farisaísmo, né? Ele vai chegando. Ele vai Isso. chegando. E isso é interessante, Uriel, porque nós que, querendo ou não, como o Vinícius disse, temos uma posição também da correção, da repreensão, porque assim, eu na posição, porque na verdade eu não sou pastor de formação, né? O meu cargo na igreja é presbítero, mas que exerce quase a mesma função que um pastor. Quando a gente precisa corrigir alguém, que a gente vê que ela está errado, que a pessoa está errada dentro do nosso preceito religioso, isso que você disse é interessante, porque se eu quero a popularidade, o aplauso, Exatamente. a correção eu não vou fazer. Faz ela em público. Né? Eu não vou fazer essa correção porque eu preciso da pessoa sempre no meu ciclo de pessoas que estão comigo, que vão gostar de mim, que vão sempre concordar com o que eu falo. Então, eu acho isso interessante porque nós que estamos na posição também do acolhimento, do serviço, nós também estamos na posição de correção e deixar de corrigir mediante ao aplauso, e é o que acontece em muitas ocasiões religiosas mesmo. E aí, de novo, acredito que em todas. E é interessante, sim, é aprendizado, né? Vocês estão falando aqui que há certa hierarquia, né? Na questão do movimento espírita, porque há a diferença de doutrina espírita e movimento espírita. Na questão do movimento espírita, da organização humana, não há hierarquia. Então, não há hierarquia. Essa questão que você fala de correção, né, de você chamar e tal, dentro de uma casa espírita você não tem. Não tem. Não, você não tem. Você não tem cargos dentro da casa espírita. Você tem uma organização para a função, por exemplo, tem que pagar a conta de luz da casa. Aí você fala, não, essa pessoa que vai ficar responsável... Qual o seu cargo? Pix. Essa pessoa que vai ficar responsável por pagar a conta de luz, senão nós vamos conseguir acender para abrir aqui e fazer a exposição. Você é o expositor da noite. Então a gente vai lá, pega o evangelho e faz a exposição evangélica do dia. Você aqui, você vai entrar na cabine de passe para fazer a terapêutica do passe. Mas não tem essa organização igual estão colocando aqui. E aí é onde eu fico pensando assim, que, por exemplo, se o expositor espírita fosse perder nesse sentido, não vai ter ninguém para chegar para ele, a não ser a própria consciência, e falar assim, irmão, amigo, deixa eu te dar uma ideia aqui. Te colocar Deixa eu te colocar no seu lugar. Senta aqui. Senta Dá aqui, uma segurada. Vamos conversar. Entendeu? Eu acredito muito que nós somos seres errantes, né? E nós saímos de casa todos os dias tentando não errar, nos freando a errar, né? Eu acho... Eu sempre pensei isso, de somos seres errantes, né? E aí a gente tenta não errar. E aí a gente faz uma comunidade melhor, a gente convive melhor com as pessoas, tentando não errar. Sem querer, Dudu, você falou sobre uma doutrina muito crucial para nós cristãos, que é a doutrina do pecado original. Assim, pecado é um tema, um termo que hoje em dia não é bem recebido, mas a gente interpreta o pecado original no cristianismo como exatamente isso. Somos tendenciosos ao erro. E aqui pecado pode considerar o erro, mas na tradição cristã o pecado é tudo aquilo que te distancia de Deus. E que acaba linkando várias coisas também. O que te distancia de Deus na religião cristã é um erro também para a própria sociedade. Por exemplo, a gente citou a vaidade. Eu não acredito que existe ninguém que glorifique a vaidade e não entenda ela também como erro, no sentido que você falou. É só um comentário que esse pecado original para nós cristãos, ele existe e existe em todos nós. E é interessante que ele continua a existir mesmo após o recebimento do evangelho. No cristianismo existe uma interpretação errônea de que, voltando ainda, linkando o termo da iluminação e da perfectibilidade, existe uma interpretação errônea de que algumas pessoas, quando elas, entre aspas, se convertem, elas se tornam diferentes do ponto de vista, assim, separadas, recebendo alguma coisa que agora toda a sociedade tem que olhar para ela como algo diferente. Mas no cristianismo, ainda que o evangelho te salve, ainda que você se torne
entre aspas, filho de Deus, ainda que você tenha, entre aspas, assim, sido possibilitado de morar com Deus na eternidade, que você tenha sido salvo, você continua nesse tratamento aí do erro, que é o pecado que habita em nós e que está em todos nós, e que foi contra esse pecado que Jesus veio, na verdade, né? E aí você citou o farisaísmo, etc., e esse mesmo pecado que ele combateu, mas combateu com amor, combateu com o serviço, mas combateu também com a repreensão. Porque quando ele teve que falar para os fariseus que eles eram raça de víboras, João Batista fala, quando ele fala para os fariseus que eles eram hipócritas, ele também falou. Mas é só um comentário que eu achei interessante, nós somos seres errantes. Traduzindo para o meu viés religioso, nós somos seres pecadores. Era isso que... Interessante. Bem explicado. Muito. Muito mesmo. Eu queria saber quando e de que forma a religião que vocês exercem hoje entrou na vida de vocês. Não começa aí agora. Rapaz, eu sou mineiro, eu gosto de falar, então vamos lá. Vira um pouco a Eu garrafa aí. tava conversando igual eu tava conversando com vocês, né? Que lá em casa é o sincretismo religioso brasileiro. Meu pai católico, minha mãe um bandista. E eu, de pequeno, ia na igreja. A minha educação base religiosa é a igreja católica, né? A base. E agradeço muito a igreja católica. Só que o que acontece? Acho que lá no Unipam eu não cheguei a falar sobre isso, não. Na minha família, minha mãe... a família da minha mãe é o seguinte, todo mundo tá por ficar aqui até meia-noite, né? Tá de boa. A família da minha mãe é o seguinte, minha mãe é assim, minha avó, ela é de 1933. Naquela época que ter muito filho era normal. E minha avó queria ter 23 filhos, que eram as letras do alfabeto. E ela começou assim, quando ela casou, ela começou assim. Então foi o Antônio Rogério, que é meu tio mais velho, Bernadette Dias Guimarães, Cerise Dias Guimarães, Davi Dias Guimarães, estamos na D, minha mãe, Elvira Emília Dias Guimarães, e minha avó ficou grávida do 6º filho. E minha avó ia colocar o nome dele de Fernando. E aí, quando minha avó estava no 4º ou 5º mês de gestação, ela leu uma notícia no jornal de um menino chamado Fernando que tinha muitos problemas de saúde. E como toda mãe, ela se desesperou. E aí ela mudou o nome na cabeça dela. Quando minha avó começou o trabalho de parto, na época, minha mãe é de 1960, e minha avó fazia gravidez de escadinha, isso devia ser 62, 63. Na época, pela estrutura, teve um problema no parto e meu tio, ele ficou sem oxigênio no cérebro. Quando ele nasceu, o médico olhou para minha avó e falou o seguinte, pode preparar o caixãozinho e tudo mais, que ele vai viver 2 dias. E meu tio, ele não viveu 2 dias, ele viveu 36 ou 37 anos. Olha. Só que completamente dependente pela falta de oxigênio no cérebro. Assim, é história que se você pegar um livro de psicografia muito complexo e complicado, você fala assim, não, como essa pessoa sofreu? Você olha para o meu tio e fala assim, a gente tem prova e expiação. O meu tio era expiação. Era uma coisa absurda. E quando eu fiz 17 anos, eu comecei a olhar para o meu tio quando meu tio desencarnou. E eu comecei a olhar para ele e falar o seguinte, eu comecei a questionar a justiça. Como assim? Ele nasce assim, sem possibilidade nenhuma, e tanta gente que eu considerava que não valia nada, e vencendo no mundo. E aí, o que acontece? E aí eu sempre coloco isso, não é que, vamos colocar assim, a fala do catolicismo. Não, eu comecei a fazer perguntas que, para a minha mente, o catolicismo não respondia mais. É isso que eu estou querendo dizer. É sobre você. É sobre mim. E aí, é uma estrada que bifurcou para mim. Ou eu não iria crer em nada, eu não iria crer mais em uma organização no universo, ou eu procuraria outras respostas. Como eu sempre tinha um sentimento de fé muito grande em mim, eu fui procurar outra resposta. E aí, por causa disso, por causa de não entender as dores e as aflições humanas, de observar as injustiças, e aí, no caso particular do meu tio, e não encontrar essa resposta na crença religiosa que eu abraçava para as dores e para as aflições humanas, por que tanta gente que eu acho que não merecia tem tanta coisa boa e tanta gente desde criança não tem? Aí eu fui procurar outra coisa. E aí, como eu já tinha essa questão espiritualista da minha mãe, um amigo meu me chamou para ir para uma casa espírita. E aí, aos 17 anos, então, isso foi em setembro de 2002, eu falo 2 coisas muito boas que aconteceram comigo em 2002. Que eu conheci minha esposa e eu fui para a doutrina espírita. Aí eu fui ao Francisco de Assis,
E do Francisco de Assis eu nunca mais saí. Então, essa mudança religiosa para mim foi justamente... E eu acho que muitas vezes acontece isso, né? A nossa busca por uma resposta vem de sofrimentos, de dores, de aflições. Na doutrina espírita a gente tem um dizer que é assim, a gente vai para o espiritismo ou pelo amor ou pela dor. Uhum. A busca da compreensão da dor me levou até a doutrina espírita e eu cheguei e nunca mais saí. Sensacional. Eu sou de tradição católica, o famoso católico não praticante, né? Os meus pais são católicos. Não, a minha mãe era, o meu pai continua. E quando criança ia à igreja católica, chegou a fazer aquele processo, provavelmente você fez também, né? Que é a Eu ia ser padre. crisma. Fiz também. Eu queria ser Nunca padre. Não fez. Eu acho, um dia dá para fazer uma pesquisa, eu acho que muita gente fez crisma, Sim, católico e não sabe. Primeira Eucaristia, Não fez. Eu cheguei a fazer crisma, etc. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, não vou lembrar direito, a minha mãe, ela passou por diversos problemas, e já que você abriu, eu vou abrir também, ela sofreu um infarto na mesma medida que o meu pai começou a se envolver com drogas, etc. E aí ela, naquele lance mesmo do desespero, da angústia, ela passa a frequentar uma igreja pentecostal. E aí eu e meus irmãos, todos pequenos ainda, vão com ela, etc. Dali, então, eu já mudo um pouco o foco e passo a ter a minha infância, adolescência, juventude já na igreja evangélica. Então, o meu contato com a igreja evangélica é desde criança. E depois de muito tempo, na mesma perspectiva, assim, a tradição pentecostal ela passou a não responder diversos questionamentos que eu tinha e que eu encontrei na tradição tradicional, por assim dizer, na tradição reformada protestante. Em 2016, eu fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil e desenvolvi a minha teologia mais sólida, mais aprofundada na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a teologia reformada, que a gente chama, que eu expliquei mais ou menos no início. E a partir dali, então, hoje eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana também, etc. Mas o meu contato com a minha religião, que é evangélico, não entendam, até isso é interessante, não entendam que a teologia reformada é como se fosse uma outra religião que não evangélica. É tudo evangélico, entende? São interpretações diferentes que a gente faz da teologia. Então, existe essa teologia reformada, que é a tradicional, que eu estou hoje. Existe a interpretação da teologia pentecostal e a interpretação neopentecostal. Então, a minha vida, dá para se dizer que sempre foi em torno do evangelicalismo. Eu, quando criança, já fui evangélico e segui nessa tradição. Sensacional também. Bom, eu sempre fui um eterno inquieto, né? Isso está na minha essência. Então, quando eu escolhi vir para cá, eu trouxe isso do meu coração, de uma maneira muito positiva. A minha família teve um caso, né, de religião de matriz africana por parte do irmão da minha mãe, mas sempre foi uma coisa meio velada, a gente não conversa sobre isso e tudo bem. E a vida é muito doida, né? Assim, eu tive esse ensejo católico, fui crismado, enfim, um monte de coisa. Mas sempre faltava algo. Sempre em busca de alguma coisa que às vezes você nem sabe o que é. E muito jovem, quando eu mudei para Patos, com cerca de 15 anos, e tendo, entre aspas, uma certa liberdade, porque eu morava aqui sozinho, eu comecei a perambular por todos os lugares. Fui em igrejas evangélicas, tentei conhecer um pouco mais a fundo movimentos de jovens católicos aqui em Patos, e uma eterna busca de algo que nem eu sabia o que era. Até um dia que eu fui a um terreiro, né, de Umbanda, olhei, interessei, participei por um tempo, depois aquele ambiente também começou a não me trazer mais o que eu buscava, né? Muito pelo contrário, assim, de forma alguma era um lugar ruim, até a gente tem uma proximidade até hoje, eu com a responsável de lá. Um beijo para a mãe Jura, não sei se ela está me ouvindo, depois a gente manda o link. E eu sempre fui muito dedicado, então coisas que me encantam, eu pego para mim.
E eu percebi isso algo que me completava, matava a fome de algo que eu não sabia o que eu queria comer. E eu realmente me debrucei em cima dessa religião. E 15 anos depois, né, um tempo aí de muita dedicação e de muito estudo, eu tô aqui agora. Então, assim, eu não foi nem pelo amor nem pela dor, foi pela vontade e pela busca de algo que hoje eu sei que é o meu caminho, a minha história e, com muita humildade e verdade, o legado que eu posso oferecer para o futuro para todas as pessoas que caminham comigo. É isso. É simples, né? Lindo Massa. também. Vinícius, quando as crenças do Homolocô podem entrar em choque com outras religiões? Eu acredito que em momento algum. É simples, eu falo muito isso lá no INSO. A gente que está aqui embaixo canta, bate palma e dança para um monte de gente. Quem está lá em cima e escuta é a mesma pessoa. Isso é uma crença minha. E eu ensino isso. Então, a partir do momento de que você tem os seus ritos, você tem os seus ritos, e isso faz sentido para vocês, o meu não tem algo de diferente, né? Isso engloba. Não acredito que seja algo que choque, que agrida. Não penso dessa forma. Eu vou acompanhar o relator. Sabe por quê? O que acontece? Vamos lá. A gente precisa aprender. Acho que nós estamos precisando viver isso no mundo. Eu não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de filme, né? E tem uma frase na cena pós-créditos do filme que chama Pantera Negra, que ele fala assim, olha, gente, fantástico, né? E aí ele fala Wakanda assim... Forever. Exato. Adoro. E aí na pós-crédito tem uma frase tão linda que ele fala assim que isso é para o nosso mundo. Eu acredito que foi um recado para o nosso mundo. Em um mundo onde a gente está construindo muitos muros, nós precisamos destruir esses muros e construir mais pontes. Se a gente for olhar, você fez uma pergunta pro David no início, que você falou assim, quando você fala, meu Deus, né? Deus, ele é um sol. E cada um de nós vai enxergar, sentir esse sol de uma forma diferente. A vida é um caleidoscópio. Muito bonito, né? A vida é um caleidoscópio. Deus é aquilo que me aquece todos os dias. E cada um vai ser aquecido de uma forma diferente. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu percebo que a forma com que o outro enxerga esse Deus, ou sente esse sol, ou é aquecido por esse sol, é a forma dele. E está tudo bem. E está tudo bem. As pessoas perguntam o seguinte, Dudu, Deus me ama? E eu costumo responder o seguinte, se eu dizer que Deus te ama, eu vou estar considerando que ele não ama alguém. Porque se eu falar que Deus te ama, eu estou adjetivando Deus. E Deus não pode ser adjetivado. Deus é. Deus é substantivado. Deus é substantivado. Então, quando eu percebo que Deus é amor, esse amor ele vai se refletir em todos os nossos corações e dos nossos corações ele vai refletir para os corações daqueles que nos cercam. Então, não tem como a forma que eu sinto esse amor prejudicar alguém. Não tem como. Nossa. Enfim. É simples, gente. É só respeitar. É Tá simples, tudo mas bem. eu não posso perder a piada aqui, porque a Argentina está construindo um muro, né? Ele quer construir um muro, você falou de muros. Vários. Olha, um problema grande aí, hein? Para eles voltarem, né, para lá, né? Ainda tem isso. Ai, gente, complicado. Essa, Bem difícil. essa pergunta, eu ter ficado por último vai ser meio chato pra mim. Assim, eu acredito que existe uma diferença entre as pessoas que estão dentro de uma religião e o que essa religião zela como ortodoxia. E com ortodoxia aqui eu estou querendo dizer o nosso conjunto de verdades, que para nós acreditamos ser absolutas. Então aqui mora um terreno escorregadio. A verdade religiosa do ponto de vista cristão, claro, eu vou reprisar isso aqui, mas todo mundo entende que eu falo do que eu acredito, do Sim, ponto de claro. vista protestante. Nós não cremos
nessa verdade relativa, do ponto de vista, assim, tudo bem que, por exemplo, isso que o Uriel falou, fantástico. O seu Deus te conforta, o seu Deus é um sol e etc. O que eu quero dizer é que, por exemplo, do ponto de vista cristão e principalmente agora evangélico, nós acreditamos que a salvação existe somente em Cristo Jesus. Entende? Então, e negar isso, na verdade, para nós evangélicos, é negar o próprio evangelho, porque o próprio Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, existe o conjunto interpretativo de visões teológicas que cada um acredita o que é esse Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Então, é isso que eu quero explicar aqui. Para a minha tradição, esse Jesus, que é o único que salva, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é absoluto. Então, e ele tem um padrão de comportamento que ele exige dos seus seguidores e que ele ajuda os seus seguidores com esse padrão de comportamento, que é aquilo que a gente chama de Espírito Santo. Então, na minha tradição, e retomando aquilo que eu expliquei agora há pouco, existe o pecado original que afetou toda a humanidade. Não existe alguém, Uriel, que pode virar e falar assim, eu estou isento desse pecado aí. Isso na minha tradição. Todos são afetados pelo pecado original. A questão é, esse pecado, e ele está aí, e nós somos seres errantes, e nós continuamos errando, e isso que você falou é tão interessante, Dudu, porque você falou que a gente tenta parar de errar. E aí a gente direciona isso ao respeito, a uma comunidade, à família, que é muito importante. No protestantismo e no cristianismo reformado, nós entendemos que a salvação dessa condição pecaminosa, ela não parte do ser que é pecaminoso. Ela parte do próprio Cristo. É como assim, é como se eu entendesse que eu estou num mar tão agitado, numa condição tão depravada de pecado, depravado aqui do ponto de vista do pecador, que eu não consigo enxergar a minha condição. É como se eu virasse para você e falasse assim, Dudu, você é cego e eu quero que você passe no sinal verde. Como? Você é cego. Então, é você falar para um pecador assim, pecador, se salva. Entende? Então, na minha tradição teológica, nós acreditamos que a salvação ela começa em Cristo Jesus. Ela tem o início, o meio e o fim em Cristo Jesus. Ele te salva, ele morreu por você, ele te dá essa salvação que é gratuita e que tem muita gente vendendo salvação, como a gente comentou hoje em dia. E essa salvação ela é administrada por ele próprio através do Espírito na sua vida. Então, quando eu falei que é um terreno meio escorregadio, eu só quero dizer assim que na minha religião, e por que eu comecei a minha frase falando assim, que existe uma diferença entre o que é a ortodoxia da religião e as pessoas que compõem a religião. Eu consigo ser ortodoxo e acreditar plenamente em tudo isso aqui que eu expliquei e consigo olhar para o Vinícius, para o Uriel, com as religiões deles e respeitar. E dizer assim, esse é o seu pensamento? Tudo bem. Não é o meu. Entende? Agora, o problema está em quê? Às vezes, algum religioso lá vê e já olha e fala assim, são inimigos. Uhum. Entende? E aí é aquilo que a gente até falou lá no dia do debate da intolerância religiosa. Quando eu vejo o outro como inimigo, aí a minha verdade absoluta, ela ofende ele do ponto de vista que eu muito mais afasto ele do que eu posso trazer ele. Porque pensa comigo, Débora e Dudu, e todos, se eu acredito na minha verdade absoluta, eu tenho que trazer a pessoa para a minha verdade absoluta. Se eu acredito que a salvação se dá somente dessa forma e eu ver o outro como inimigo, então eu estou afastando a pessoa daquilo que eu deveria era trazer ela. Então, existe essa ortodoxia do protestantismo reformado e do evangelicalismo como um todo, mas existe as pessoas dentro dessa tradição que conseguem ver de forma diferente como enxergar o outro, entende? Então, eu não consigo, e juro que não consigo mesmo, ver alguém que não é da minha vertente religiosa como inimigo, do ponto de vista, sim, que
ontologicamente falando, o Vinícius é meu inimigo. Não. O que eu posso acreditar é que existem forças espirituais, tanto lá quanto aqui, que fazem essa pessoa ficar cega para a minha verdade. E eu chamo isso de pecado. Então, assim, se eu vejo as pessoas cegas para a minha verdade, é o pecado, não ela em si. Entende? E isso é interessante. A intolerância é um pecado. Ponto. A intolerância quando você vê o outro como inimigo, Concordo. sim. Exatamente sobre Sim. isso. Eu acredito A sim também. intolerância, a exclusão é um pecado. Isso, eu acredito sim, assim Ponto. também. E olha que nem pecado eu acredito. Mas... Uriel, o Espiritismo tem, na sua verdade, né, o encontro e o respeito a qualquer forma de expressão religiosa. É isso mesmo, né? Exatamente. Quais pontos de convergência você vê no Espiritismo e nas outras religiões que hoje estão expressadas aqui? É interessante porque, bom, o Espiritismo, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior é Cristo Jesus. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não... A gente conversava sobre isso, né? Quando nós falamos que dentro de uma casa espírita nós estudamos o Evangelho, a Bíblia, as pessoas ficam assustadas. Que elas não... Eu, por exemplo, todas as quintas-feiras, nós temos um núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho. Núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho. Nós pegamos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. Então, se nós formos falar de pontos de convergência, eu vou ficar parecendo um pouco repetitivo. Mas se a gente for falar de pontos de convergência aqui, eu vou falar acima de tudo amor. Mas não o amor no sentido apaixonado que a gente está acostumado. Porque o amor que a gente está acostumado é aquele amor que eu preciso concordar com tudo, eu preciso fazer com que o outro se amolde à minha forma de enxergar as coisas, eu preciso enviesar e invasar o outro, eu preciso colocar o outro nos modelos que eu creio serem os mais acertados. Quando eu digo amor, eu estou dizendo algo que suplanta toda e qualquer diferenciação que eu possa fazer. O nosso maior ponto de convergência, porque é interessante, quando Jesus ele é questionado, quando ele faz silenciar aos saduceus e ele é questionado pelos escribas e pelos fariseus qual seria o maior mandamento da lei, porque isso era uma pergunta muito comum a se fazer aos rabis daquele tempo, para que eles dessem uma interpretação da lei, era o julgo da lei. Quando se fala julgo da lei era a interpretação que os rabis concediam à lei mosaica daquele tempo, à lei do povo hebreu daquele tempo. Então, quando se pergunta a Jesus como um grande rabi qual era o jugo da lei para ele, o que ele considerava como o maior mandamento, ele não inova. Ele traz Levítico e Deuteronômio. Ele fala, olha, ele traz a Shema Israel, né, que ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu espírito, toda a tua vontade, e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele traz Levítico e Deuteronômio. Então, ele singulariza na questão do amor. Só que ele expande esse amor dizendo-nos, no evangelista João, um novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. E como Jesus nos amou, sem qualquer mácula, sem qualquer delimitação, simplesmente amando, olhando para você como você é. Eu digo que nós estamos versados na doutrina espírita, nós temos a codificação kardeciana. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Nós temos as obras subsidiárias, fotografadas por Francisco Cândido Xavier e tantos outros, como Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral, etc. Nós temos os Evangelhos. Eu digo que nós estamos versados nas nossas literaturas, e cada irmão nosso com as suas literaturas. Mas nós estamos esquecendo hoje de ler o Evangelho mais importante que existe, que é o coração daquele que está ao meu redor. Então esse é o nosso ponto de convergência. É aprender a ler os corações daqueles que estão ao meu redor. É aprender a amar o outro como Jesus nos amou. Interessante. Eu vejo muito o respeito do amor, né, que você passa para o outro, mas quando você não se ama, você não consegue amar ninguém, né? Então, se ame primeiro, né? Isso. Para que você Por isso possa... que é amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Senão eu não reflito. E geralmente quem traz essa intolerância, geralmente quem traz esse sentimento de guerra, ele tem um ódio tão grande por ele mesmo que ele precisa passar esse ódio para aqueles que estão ao redor dele.
Eita, momento de silêncio. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Eu queria que vocês dissessem pra gente o que vocês acham que é fé. E já pode responder outra junto também. O que vocês esperam do futuro em relação à fé? Daqui a um tempo. Bom, vou começar. Eu já falei isso em alguns momentos. Fé para mim é música. É algo que externa, o que tem de dentro da gente, com a maior pureza, com a maior força para fora. Por que a música? Qualquer música. Porque uma música que faz sentido para mim, em um ritmo mais lento, mais rápido, mais alegre, mais pesado, ela faz esse sentido para mim. Eu sinto ela dessa forma. Ela mexe comigo por um único detalhe, diferente do que ela mexe com você e com todos os outros aqui. Então a música, essa melodia, essa sinfonia que a gente chama de vida, ela dança junto com a fé, porque é algo muito particular. Eu acredito que a energia que me rege vem da terra, vem do fogo, vem da água, vem do ar, vem das ervas, vem de uma pedra, né? Porque essa música faz sentido para mim. Uhum. A mesma música, ouvida pelos meus irmãos aqui, ela vai fazer outros sentidos, ou nenhum outro sentido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O Uriel falou sobre o espiritismo, o kardecismo estar na moda, Sim, né? sim. A religião de matriz africana, ela vem ascendendo muito nesse ponto. Tá na novela, tá na internet e tudo mais. Tá no TikTok, e eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Fica aí o parênteses. Depende. Depende. Enfim. Mas eu venho percebendo um interesse maior de pessoas mais jovens pela nossa religião. E isso é um comportamento cíclico. Ele vem, ele perdura e ele se esvai. Depois um novo comportamento vem, perdura e se esvai. Mas isso me traz esperança. As novas gerações, elas estão chegando para os assuntos de religião, de raça, de crença, de gênero, despidas de preconceitos. Então elas se permitem conhecer. Eu gostei, eu volto. Eu não gostei, foi bom, mas eu não quero ir de novo, não. E pronto. Acredito que vocês concordem com isso. A gente vê um movimento de pessoas mais jovens buscando a espiritualidade, qualquer uma. Isso é ótimo. Então, isso me traz esperança, isso me traz uma longevidade, isso me traz a perpetuação da nossa fé. Para nós que tivemos, e sempre, né, é algo ancestral, uma religião embasada na oratória, existem poucos registros. A partir do momento que morre todo mundo, acaba isso, né? Então você tem que ter novas pessoas para ir sempre renovando esse estoque de visão. É claro que existe um cerne, uma linha única que ela é inalterada e pronto, acabou. Mas pessoas novas que agregam aquilo ali, que desmistificam tudo isso, é muito válido e muito poderoso, inclusive. E muito poderoso. Isso aí. Então, a resposta sobre o que é fé, eu vou fazer uma citação mesmo, de Hebreus 11, né? O autor da carta de Hebreus na Bíblia fala que a fé é o fundamento sólido, firme, das coisas que não se vê, mas crê. O ateu, ele reclama porque ele não vê Deus. Mas é interessante porque é uma coisa tão lógica que se fosse algo visível e tangível, não seria mais produto da fé, seria produto da razão. Se eu vi, se eu já senti, se eu já toquei, não é mais proveniente de fé, é proveniente de razão. Negar aquilo, na verdade, seria irracional agora, sendo que uma vez eu vi, toquei, encostei. Então, a fé é o fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Isso do ponto de vista de Deus, porque a própria Bíblia fala que Deus em si mesmo, ele nunca foi visto. O que foi visto foi seu filho na terra. Agora é interessante porque existe um dado, eu não vou arriscar falá-lo porque eu li por alto, que a espiritualidade ela cresce muito mesmo, e principalmente entre os jovens. É nítido isso. É nítido. E eu, como professor de história também, né, professor de filosofia, eu consigo perceber que essa é uma consequência lógica do abismo
que o século XX trouxe para as pessoas, porque, filosoficamente falando, existiu duas correntes que elas foram muito fortes no século XX, que é o niilismo e o existencialismo. Talvez vocês já ouviram falar. O niilismo é aquela crença, a palavra nihil vem de nada, né? Então, lógico que vai ficar superficial, os professores de filosofia me perdoam, mas é aquela crença de que não existe nada, não existe um mundo transcendental, não existe um mundo espiritual. É isso aqui, pronto, acabou. É o mundo material, a sua vida é isso, e você tem que aceitar que não existe alma, espírito, o ser humano é matéria só e pronto. E o existencialismo é uma resposta ao próprio niilismo, porque ele diz o quê? Se não existe nada, por que eu estou aqui? E uma das respostas do existencialismo foi o seguinte: você é que dá significado para a sua existência. Isso é interessante e é um discurso bem recebido hoje em dia, você dá essa autonomia para o ser humano, mas isso é perigoso, porque os seres humanos, na maioria das vezes, e como nós aqui até concordamos que somos tendentes ao erro, a gente não consegue significar a nossa própria vida. Aí vai vir a frustração, vai vir a falta de um fundamento sólido para eu viver a minha vida, e é aí que entra esse crescimento da espiritualidade. Porque aí a pessoa ela pensa assim, eu não consegui me autossignificar, eu não consigo viver esse fundamento sólido que eu preciso. Então eu vou tentar achar em alguma religião para fornecer essa solidification que eu preciso para me seguir a vida. E isso é bastante interessante, porque de fato, entre a juventude principalmente, a gente vê esse gap de fundamento e as pessoas buscando na religião isso. E nesse sentido, pelo cristianismo, eu vou usar um termo pejorativo aqui, ser batido, às vezes a pessoa fala assim, não é no catolicismo, não é no protestantismo, aí elas procuram. E é interessante, de fato, esse crescimento da espiritualidade. Eu não vejo como negativo, hora nenhuma, na verdade eu vejo como as pessoas entendendo que isso que a sociedade te joga nas suas costas de você se autossignificar também tem um ponto negativo nisso. Entende? Porque é um discurso muito, muito propagado hoje, essa questão da autossignificância, da pessoa ser a essência dela, ela que construir. E é como eu falei, isso é fruto do século XX, mas a gente está vendo pessoas que não estão dando conta disso. Então, é um sinal de alerta, que essa autossignificância também pode ser preocupante nesse sentido. E assim, a espiritualidade é uma boa resposta para isso. A religião é um fundamento sólido para isso. Eu vejo religiões como sendo um fundamento sólido para isso. Nietzsche, que é um dos fundadores do niilismo, falou que ele não consegue encontrar, ele escreveu isso, ele falou, olha gente, sou ateu, fundei uma corrente que diz que não existe nada, mas eu não consigo achar nada nos meus estudos que dá tanta solidificação e fundamento que a religião. Então, é interessante isso. Sua pergunta é linda. Linda, linda, linda. Sabe por quê? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem um pensamento cartesiano e a gente quer definir as coisas. E a gente pergunta isso, né? O que é fé? É lindo isso. E eu sou da opinião do Vinícius. Para mim, fé não se define, se sente, se vive, se escuta. Sabe quando você está numa noite, quando você é criança, você está numa noite de uma tempestade danada, você está morrendo de medo, mas você consegue dormir tranquilo porque você sabe que no outro quarto tem alguém que te protege. Pode ser seu pai, sua mãe, quem cuida de você. E você passa aquela noite tranquilo porque você sabe que o dia vai amanhecer. Para mim, isso é fé. Nós somos todos crianças espirituais. E nós estamos atravessando um período muito tempestuoso. Mas a gente consegue dormir tranquilo, porque a gente sabe que tem alguém que olha por nós e que o dia vai amanhecer. Quando você nos pergunta do futuro, nós talvez estejamos vivendo o período mais sombrio da humanidade. Mas isso não é surpreendente, porque Jesus já afirmava isso no seu sermão profético, o evangelista Mateus capítulo 24, dizendo-nos que haveria um período em que nós veríamos tantas iniquidades que nós poderíamos ver o nosso amor esfriar,
mas que chegaria um momento que o evangelho do reino seria propagado para todos os povos e para todas as nações, então o amor venceria. Então nós estamos vivendo talvez a parte mais sombria da noite humana, porque nós estamos querendo definir. E quando nós buscamos definições, nós não sentimos, nós não escutamos, nós não presenciamos aquela música. E justamente por nós termos ficado muito frios e não termos encontrado as respostas nos meios cartesianos, nós começamos a sair da horizontalidade e olhar para o alto, a fazer o movimento da verticalidade. Então, para mim, o futuro é esse, começando com os nossos jovens, porque nós nunca tivemos uma sociedade tão melancólica. Você parou para perceber isso? Nós nunca tivemos uma sociedade tão vazia. Nós nunca tivemos uma humanidade que precisa se expor tanto para silenciar o vazio que há dentro dela, buscando tanto as opiniões dos outros, porque ela não consegue construir uma opinião sobre si mesma. E quando ela percebe que na horizontalidade ela não vai conseguir essas respostas, ela começa a olhar para o alto. E aí é onde eu vejo isso. Nós vamos perceber que o dia está muito perto de amanhecer, mas que a gente precisa calar essa noite dentro de nós. E aí é vivenciando essa música que o Vinícius trouxe para nós. Vou dar um adendo aqui, só pra gente, não sei se vai continuar esse assunto, mas algo que vai de encontro a essa confirmação de nós três, né, sobre esse movimento cada vez mais presente dos jovens e quão positivo isso é. E o que eu acho mais maravilhoso é quando eu vejo um grupo, né, de jovens, de pessoas aí 20 mais, 20 menos, por aí mais ou menos, que chegam ao INSO, que olham, que gostam, que voltam uma vez e que na segunda ou na terceira trazem os seus pais. Isso para mim é de uma potência tão grande. Que geralmente era o inverso, né? Mas isso mostra para muito além dessa inversão do bem, né? Vamos falar dessa forma. Primeiro, porque não se faz nada velado, escondido. O que por si só já é de grande valia, né? A gente vem de um processo aí de muitos absurdos envolvendo preconceito e tudo mais. Então, se eu levo meu pai e minha mãe, além de, no mínimo, eles concordarem com isso... Dando o aval. Eles respeitam. E eles querem saber. Não para saber se o lugar é Y ou W, mas, tipo, eles estão abertos a isso também. E essa força que o jovem tem, isso vem da economia, da publicidade, né? Hoje o decisor... O poder de consumo de uma casa, ele vem dos filhos, não dos pais mais. Isso acaba tendo uma reverberação muito positiva. Então, dentro da melancolia de uma sociedade, de famílias cada vez mais conectadas aqui, não conversando com quem está do lado, olha que genuíno. Parar o que está sendo feito, largar o celular de lado, desligar o streaming. Não, vamos lá ver o que tem naquele lugar. E aí eles voltam, e aí eles trazem outras pessoas, e aí traz um tio, e aí traz um primo, e aí traz um amigo. E aí, essa é a fé. Essa é a música que vai cada vez sendo mais ouvida e mais reverberada e mais multiplicada positivamente dentro de uma sociedade que precisa fazer menos barulho e ouvir mais. Né? Isso é algo maravilhoso, gente. Eu paro tudo que eu estou fazendo quando eu vejo uma família, eu paro. Eu sento do lado e vou bater papo. Tão poderoso para mim isso é. De fato. É maravilhoso mesmo, né? E o Brasil, né, com tantas divergências, né, de religiões que nós temos, né, que em outros países às vezes não tem esse conhecimento, né, esse acolhimento e respeito maior entre todas só vai vir com o amor, né? Então, trazendo amor a todo mundo que cada dia a gente vai estar mais juntinho. Amor e respeito, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Com certeza. Eu acho que é a base de tudo, na Essa verdade. é muito boa, inclusive. Muito boa. Poderia ficar aqui 20 horas conversando. ouvindo, na verdade. Nós gostaríamos de ficar muito mais tempo aqui com vocês, porque eu sei o quanto vocês têm para nos passar, assim. Foi maravilhoso escutar cada um de vocês, assim. E estava falando com a Débora ontem, nós tivemos outros entrevistados aqui. Algumas palavras eu fui anotando aqui, porque eu tenho que jogar no Google para eu saber o que é. A gente tá nessa. Mó legal. Olha, vocês são muito inteligentes, então a gente fica assim, oi, tudo bem? Então, eu quero muito agradecer cada um de vocês, de verdade.
expor, né? Vinícius veio correndo de Uberlândia, vocês chegaram aí do trânsito corrido, numa chuva. Então, agradecer mesmo cada um de vocês, dispor desse tempo para estar aqui, não só passar para a gente, né, conhecimento, para quem está em casa, escutando só a gente ou nos vendo, né? E a gente quer que cada um de vocês deixe uma mensagem. Se vocês puderem olhar para a câmera e deixar essa mensagem aí para quem está em casa. Para mim é fenomenal participar desses momentos, até porque existe também aquela visão de que do lado de cá é que são, às vezes, os preconceituosos, né? Então é bom participar desses momentos e que eles sirvam de exemplo também para os meus pares, que é possível você defender sua ortodoxia. É possível você defender a sua verdade, sua fé e conviver numa mesa de podcast aqui, tomar um café com alguém que não é, entendendo que essas pessoas em si não são as inimigas, etc. A mensagem que eu digo é que nesse mundo de melancolia, nesse mundo de incerteza, nesse mundo de procura por algo sólido, por uma identidade, por algo que vai satisfazer. O C.S. Lewis, né, autor famoso, diz que existe um vazio no nosso coração, que ele só é preenchido e ele é feito do tamanho, na medida, na forma exata por Jesus Cristo e pelo Espírito. Então, a minha mensagem é que Jesus Cristo é esse que preenche o seu vazio. Vá até ele, vá com sede, porque é dos famintos, é daqueles que ele tem sede, que ele mais gosta e recebe. Jesus te ama. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu escolhi isso para mim, eu aceitei isso para mim. E é algo transformador. Então, uma oportunidade como essa, a vocês, aos meus amigos que estão aqui, poder falar abertamente sobre algo que eu amo, sobre algo que segue transformando e dando caminho à minha vida, é uma grande oportunidade. Então, vida longa, oportunidades como essa, há espaços como esse. A partir do momento que a gente tem esse tipo de oportunidade de falar abertamente, a gente quebra várias quartas paredes aí, né, de muita coisa. E a informação, ela resolve muita coisa por si só. Então, muito obrigado por isso. Todo mundo citou muita gente, né, de Bíblia, apóstolos, isso é maravilhoso. Eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas eu vou citar algo que para mim é muito importante. Então, eu vou citar a fala de um preto velho, que disse que em um momento onde a humanidade está cada vez mais distante e coberta de asfalto, que a gente possa ser abraço e pé na terra. Todos nós nascemos para crescermos, vivermos e morrermos em sociedade. Sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. Se alguém aqui, né, de vocês, quem está assistindo, enfim, já teve a oportunidade de ir a uma casa de matriz africana, uma igreja católica, enfim, qualquer templo religioso, você não consegue acender uma vela sozinho. É impossível. Então, tudo que a gente faz é para e pensando no coletivo. Isso é uma verdade para mim, eu acredito nisso do fundo do meu coração, por tudo que eu acredito, por tudo que eu prego. Então, é isso que eu deixo para as pessoas. Sejam cada vez mais abraço e pé no chão. Bom, Débora, muito obrigado. Dudu, show de bola. Os amigos aqui, o Vinícius, o David, já conhecia, e duas, né? A terceira a gente pede música no Fantástico. Eu agradeço muito também a quem nos acompanhou, que fica essa mensagem de compreensão, de carinho. O pessoal fala, né? Jesus Cristo é massa demais, o que atrapalha um pouco é o fã-clube. Então, não seja desse fã-clube que atrapalha um pouco, porque o mundo já está muito difícil. Muito bom, gente. Mas aqui, eu esqueci de pedir para vocês, coloquem o perfil de vocês, se vocês querem divulgar, né? Sim. Cadê o seu? David sem rede. David sem rede. Nós vamos criar e vamos colocar só de caractere. Deixa o perfil, gente. Vini. Vini, você quer falar primeiro? Uriel. Pode falar. Eu não tenho uma página pessoal, mas eu tenho uma página de divulgação que é Espiritismo 24H.
É arroba Espiritismo24H no Instagram. Ok. Espiritismo 24 horas, arroba Espiritismo24H. O meu vocês vão ter que colocar a legenda de um jeito ou de outro, que eu falando aqui ninguém vai entender nada. Arroba INZO underline é aquele tracinho, viu, gente? Peraí, me perdi. Arroba INZO underline NKENDA underline Mushima, MUXMA. Eu devo ter soletrado tudo errado, vocês me desculpem, mas a arroba vai estar em algum lugar aí. Inzunkenda Mushima, que é Casa do Coração de Esperança. Essa é uma grafia do Quimbundo, do Banto, né, que é um idioma aí do berço da religião de matriz africana, de onde vem os nossos ancestres que nos ensinaram tudo que a gente Você prega falou a hoje. tradução? Falei. Desculpa. Casa do Coração de Esperança. Enfim. Pastor David. Eu posso deixar o arroba da igreja, que Ótimo. eu frequento. Maravilhoso. Segunda IPPM. Isso significa Segunda Igreja Presbiteriana de Patos de Minas. O segunda IPPM. IPPM. Segunda IPPM. E o meu contato pessoal, sei lá, o meu e-mail dele não tem Pode deixar. É daviddavid.rossini, meu sobrenome é Rossini, ROSSINI 2@hotmail.com. david.rossini2@hotmail.com. Mais um agradecimento a vocês aqui, né, por estar com a gente nesse primeiro projeto, nessa primeira, como que fala? Temporada. Enfim, um agradecimento imenso mesmo por vocês terem acreditado, né, no projeto. Nós também temos que deixar nossas Vamos deixar. arrobas. Eu só queria dizer que, para além do conhecimento, hoje eu vivi amor. E eu quero agradecer profundamente mesmo, do fundo do meu Nossa, coração. maravilhoso. Querida. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo. muito lindo mesmo. Arroba Débora com H Salomão. Dudu_Gontijo e tem o do Vê Se Pode. Vê Se Pode on air, que é AIR. Ok? Gente, obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês que estão em casa ou nos escutando por plataformas aí só de áudio. Enfim, um isso. beijo. Até a Daqui a próxima. pouco a gente tá junto. Tchau. Obrigado.